Você vive sua vida todos os dias. Você acorda, enfrenta desafios, lida com dívidas, toma decisões, engole dores calado. Você paga suas contas, sente seus medos, carrega o peso que ninguém vê. Então por que ainda se preocupa com o que os outros pensam? Por que ainda deixa que gente que não levanta nem o próprio colchão influencie o rumo da sua jornada? Você precisa entender agora: ninguém tem o direito de opinar sobre a sua vida se não está disposto a carregar seu peso com você. Ninguém tem o direito de criticar suas escolhas se nunca te ajudou a se levantar do chão. Opiniões são baratas. Todo mundo tem uma. Todo mundo quer dar palpite. Mas quem paga a conta no fim do mês é você. Quem sente o cansaço no corpo é você. Quem lida com as consequências de cada decisão, boa ou ruim, é você. Então pare. Pare agora de dar espaço na sua mente para quem só sabe apontar o dedo, mas nunca estendeu a mão. O problema é que você foi ensinado a ter vergonha de ser você mesmo. Foi treinado para querer agradar todo mundo, ser aceito, ser querido, ser compreendido. Mas essa busca pela aceitação custa caro. Custa sua liberdade, custa sua paz, custa sua identidade. E você já pagou esse preço alto demais, por tempo demais. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que iriam dizer? Quantas vezes se calou por medo do julgamento? Quantas vezes ficou onde não queria, só para manter a imagem de bom moço, de boazinha, de pessoa compreensível? E depois foi para casa com a alma pesada, com a mente gritando, com o coração sufocado. Chega! O estoicismo não ensina você a ser frio, ensina você a ser livre. E a liberdade começa quando você entende que o que os outros pensam de você não é da sua conta. Você não controla isso. Você não influencia isso, e você não deve mais viver em função disso. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Vão falar se você for gentil e vão falar se você for firme. Vão falar se você for presente e vão falar se você sumir. Vão te criticar se você seguir seus sonhos e vão te criticar se desistir deles. Então, se é para falarem, que falem enquanto você constrói. Que falem enquanto você cresce. Que falem enquanto você paga o preço da sua liberdade com o suor da sua própria alma. Você não está aqui para agradar a plateia. Está aqui para vencer, para honrar a sua jornada, para se tornar alguém que não precisa da permissão de ninguém para viver o que acredita. Você precisa de foco, não de opinião. Você precisa de clareza, não de conselho vazio de quem nunca fez o que você faz. Você precisa de força, não de palmas. Este vídeo é um rompimento, um divisor de águas. A partir daqui, você vai parar de se curvar para a opinião de quem não carrega nada do que você carrega. Você vai parar de ouvir gente que fala muito e vive pouco. Gente que julga sua estrada, mas nunca teve coragem de dar o primeiro passo na própria. Nos próximos capítulos, você vai entender por que cortar opiniões é um ato de autocuidado. Vai aprender a blindar sua mente e agir com autoridade silenciosa. Vai ver que quem te julga faria pior no seu lugar. E vai sair daqui pronto para viver como um verdadeiro estrategista, sem pedir permissão para ser quem é. Respire fundo, olhe para sua história com respeito e prometa a si mesmo: a partir de hoje, ninguém mais terá o poder de opinar sobre a minha vida se não tiver coragem de viver o que eu vivo. 1. Opiniões alheias são uma carga que você não precisa carregar. Você não nasceu para carregar o peso emocional das opiniões dos outros, mas em algum momento da sua vida te ensinaram que precisava ouvir, aceitar, absorver e respeitar tudo o que diziam sobre você. E desde então você passou a caminhar com um fardo que nunca foi seu. Um fardo feito de julgamentos, comparações, críticas e expectativas alheias. Opinião é a coisa mais barata que existe. Quem não constrói nada tem sempre algo a dizer. Quem não arrisca nada sempre sabe como você deveria viver. Quem não paga o preço sempre tem uma sugestão. E quanto mais você escuta, mais pesado fica o caminho. O problema não é que as pessoas falam, elas sempre falarão. O problema é você carregar, é você dar valor,
É você permitir que isso entre na sua mente como se fosse verdade absoluta. E quando isso acontece, você perde algo precioso, sua autonomia emocional. Cada opinião aceita sem filtro se transforma em ruído interno. Esse ruído vira dúvida. A dúvida vira hesitação. E a hesitação paralisa. De repente você não sabe mais se está certo. Não sabe mais se deve continuar. Não sabe mais se pode confiar na própria intuição. É assim que pessoas fortes se tornam fracas. Não por falta de capacidade, mas por excesso de vozes. Não por falta de coragem, mas por excesso de opinião. O estoicismo é claro sobre isso. Você não controla o que os outros pensam, falam ou julgam, mas controla o que você aceita carregar. E aceitar opinião desnecessária é uma escolha. Uma escolha que custa caro. Você já percebeu como quase ninguém que te critica está disposto a trocar de lugar com você? Eles não querem sua rotina, não querem sua responsabilidade, não querem sua pressão, só querem o direito de falar. Mas falar não constrói, não sustenta, não paga contas, não acorda cedo, não segura as consequências. E mesmo assim, você ainda dá ouvidos, ainda se explica, ainda tenta justificar, ainda tenta provar que está fazendo o melhor que pode. Isso precisa acabar. Opiniões alheias funcionam como uma mochila invisível. No começo parece leve, depois começa a pesar. E quando você percebe, está exausto sem saber por quê. Porque está carregando pesos que nunca deveriam estar nas suas costas. Você não deve carregar o julgamento de quem não conhece sua história. Não deve carregar a frustração de quem nunca tentou. Não deve carregar a amargura de quem desistiu da própria vida e agora tenta controlar a sua. Quando alguém fala da sua vida sem viver o que você vive, essa fala não é conselho, é projeção, é inveja mal resolvida, é frustração acumulada, é medo disfarçado de opinião. E se você absorve isso, você começa a viver a vida do outro. Começa a decidir com base no que vão pensar. Começa a escolher com base no que vão dizer. Começa a agir com medo do julgamento. E uma vida vivida assim não é vida, é prisão. Você precisa aprender a fazer algo que muda tudo. Ignorar conscientemente. Não reagir, não discutir, não explicar, não tentar convencer. Apenas seguir. Quando você ignora opiniões inúteis, algo poderoso acontece. Sua mente fica mais limpa, suas decisões ficam mais firmes, seu caminho fica mais claro e sua presença começa a transmitir autoridade. Autoridade não vem de falar alto, vem de não se abalar. As pessoas percebem quando você não carrega mais o que não é seu. Percebem no jeito que você anda, no jeito que você responde, no jeito que você silencia. E isso incomoda. Porque quando você para de carregar a carga dos outros, você obriga cada um a carregar a própria. É por isso que muitos vão tentar te fazer sentir culpado. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, que ficou distante, que não é mais o mesmo. E estão certos. Você não é mais o mesmo. Agora você está mais forte, mais lúcido, mais consciente. Você entendeu que não precisa da aprovação de ninguém para continuar. Que não precisa explicar suas escolhas, que não precisa justificar sua caminhada. Quem paga suas contas é você. Quem acorda com seus problemas é você. Quem lida com as consequências é você. Então, quem decide é você. Opinião alheia não deve ser bússola, deve ser ruído de fundo, algo que você escuta mas não segue. Você não deve se fechar para todo conselho, mas deve filtrar com rigor. Conselho só tem valor quando vem de quem construiu algo parecido com o que você quer construir. O resto é barulho. Aprenda isso agora. Nem toda crítica merece resposta. Nem todo julgamento merece explicação. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Seu foco precisa estar no que constrói, não no que comenta. No que sustenta, não no que observa. No que vive, não no que fala. Quando você larga o peso das opiniões alheias, você anda mais rápido, mais leve, mais inteiro, e então percebe algo libertador. Você nunca precisou carregar isso. Nunca foi sua responsabilidade. Nunca foi sua obrigação.
Você só estava fazendo isso por medo. Medo de não ser aceito, medo de ser julgado, medo de parecer errado. E agora esse medo começa a morrer, porque você entendeu uma verdade simples e brutal. Opiniões não pagam contas, não constroem futuro, não sustentam caráter. E a partir de agora, você escolhe carregar apenas o que é seu. 2. Quem não ajuda a construir, não tem direito de cobrar. Existem pessoas que adoram criticar sua vida. Adoram dizer o que você deveria fazer, como você deveria agir, que caminhos deveria escolher. Mas nenhuma dessas pessoas está disposta a colocar as mãos na massa. Nenhuma delas está disposta a sentir o peso das responsabilidades. Nenhuma delas está disposta a acordar cedo, trabalhar duro, errar, levantar e continuar. E ainda assim se sentem no direito de falar da sua jornada como se fosse fácil. Crítica é fácil. Falar atrás de tela é cômodo. Opinar sem conhecer a história completa é comum. O problema não está no ato de criticar. O problema está em quem critica sem assumir responsabilidades próprias. Esse tipo de cobrança é vazia, improdutiva e não carrega nenhum valor real. É como um espectador gritando no estádio, achando que entende o jogo melhor que o jogador em campo. Quem constrói alguma coisa sabe o que é dor, sabe o que é frustração, sabe o que é cansaço, dúvida, medo e ainda assim escolhe continuar. Mas quem só observa não sabe o que é carregar uma responsabilidade, não sabe o que é sentir medo e ainda assim agir. E por isso é fácil falar. Você já percebeu como muitos que nunca foram líderes têm opinião sobre liderança? Como muitos que nunca iniciaram projeto algum têm opinião sobre empreendedorismo? Como muitos que nunca tiveram compromisso com a própria vida têm opinião sobre a sua? Isso acontece porque é mais simples cobrar do outro do que enfrentar os próprios desafios. A crítica se torna um espetáculo seguro. E quando você ouve isso, pode até sentir um peso momentâneo. Porque naturalmente nós buscamos aceitação. Queremos ser vistos, compreendidos, validados. Mas essa busca pode se transformar em armadilha quando qualquer opinião externa começa a influenciar suas decisões internas. Aí tudo muda. Quem critica sem construir está apenas despejando frustrações. Está projetando os medos que nunca enfrentaram. Está desabafando sobre uma vida que não tiveram coragem de viver. E quando você aceita esse tipo de cobrança, você começa a internalizar expectativas que não são suas. E isso tem um efeito devastador. Isso cria dúvidas desnecessárias. Isso altera sua rota. Isso empobrece sua confiança. Isso te explica para o outro. E explicações servem apenas para te diminuir. Elas te puxam para baixo e desviam sua atenção do que realmente importa, sua própria construção. Você precisa aprender a separar conselhos de quem já construiu algo da opinião de quem nunca construiu nada. A diferença é brutal. Conselho vem de quem já andou no caminho. Opinião vem de quem só observou. E ninguém aprende a caminhar somente observando. Quando você começa a entender isso, algo muda na sua mente. Você passa a filtrar o que ouve. Você começa a ser seletivo. Você percebe que algumas vozes só querem te puxar para o chão. E você não precisa disso. Um verdadeiro construtor da própria vida não perde tempo criticando os outros. Ele usa seu tempo para lapidar suas habilidades, para transformar seus fracassos em aprendizado, para crescer todos os dias. E ele sabe que quem está na jornada com ele sabe o valor da palavra, sabe o valor do silêncio, sabe o valor do esforço. Quando alguém critica sua vida sem paciência para entender, sem coragem para tentar fazer o mesmo, sabe o que isso revela? Revela medo. Medo de encarar a própria verdade, medo de assumir responsabilidade, medo de tentar e falhar, medo de viver de fato. E é desse medo que nascem as críticas destrutivas. Se alguém te cobra, pergunta antes: essa pessoa já pagou alguma conta sua? Já esteve presente nos seus dias difíceis? Já enfrentou seus desafios ao seu lado? Se a resposta for não, então essa opinião não tem legitimidade.
não tem autoridade emocional, não tem peso real. Você precisa entender que sua jornada não é um patrimônio público. Você não deve satisfação sobre as suas escolhas para quem nunca colocou a própria vida sob o microscópio do trabalho árduo. Você não precisa explicar cada passo, cada decisão, cada mudança. Responsabilidade e cobrança são coisas muito diferentes. Responsabilidade é algo que pesa nas suas costas. Cobrança é algo que pesa na mente dos outros. Quem vive cobrando é porque já cansou de construir a própria vida e agora quer controlar a dos outros. Não permita que essa mentalidade crie raízes na sua mente. Sempre que alguém vier com julgamento sem fundamento, reconheça imediatamente. Perceba que aquilo não é uma crítica construtiva, é apenas um reflexo da própria insatisfação daquela pessoa. E quando você entende isso, você se liberta. Liberta-se do peso de ter que se justificar. Liberta-se de ter que provar que sabe o que está fazendo. Libertar-se da necessidade de convencer quem já decidiu que vai criticar de qualquer maneira. A verdade é que qualquer opinião que não te ajuda a crescer não merece espaço na sua mente. Ela é ruído, ela te distrai. E você veio para algo maior do que isso. Quem constrói sabe o valor de cada passo. Sabe que não existe erro sem aprendizado. Sabe que cada queda é apenas terreno fértil para levantar mais forte. Mas quem critica sem construir não sabe disso. Eles só veem a superfície e falam sem mergulhar no fundo. E quando você começa a descartar esse tipo de opinião, sua visão de mundo muda. Você passa a valorizar menos quem fala e mais quem age. Valoriza mais quem sabe, quem experimentou, quem falhou e levantou. E a sua paz começa a florescer, porque sua mente não está mais ocupada com expectativas alheias. Ela está focada no que realmente importa, construir sua própria vida com clareza e coragem. Então, sempre que alguém tentar te cobrar sem nunca ter ajudado, simplesmente observe, respire, não responda, não justifique, não se desgaste, silencie e continue caminhando. Quem constrói não precisa provar nada, só faz, só age. 3. Você não deve satisfações a quem não divide o peso com você. Você já percebeu que existem pessoas que se sentem no direito de cobrar explicações da sua vida, mesmo sem nunca terem sentido o peso das suas responsabilidades? Elas comentam sobre suas decisões, criticam seu caminho e até te apontam o que fazer, como se tivessem alguma autoridade. Mas nenhuma dessas pessoas já passou pelo que você passou. Nenhuma delas já pagou suas dívidas. Nenhuma delas já encarou suas batalhas silenciosas. Nenhuma delas já teve que se levantar cedo quando o corpo implorava por descanso. E mesmo assim, acreditam que podem opinar sobre o ritmo da sua vida. Essa é uma das injustiças mais comuns no mundo emocional moderno. Essas pessoas não dividem o peso com você, não dividem a dor, não dividem a luta, não dividem a angústia, mas querem que você se curve diante das críticas delas. Querem que você se explique, se justifique, se diminua para satisfazer o ego alheio. Isso não é cobrança legítima. É controle disfarçado de opinião. É tentativa de manipular seu comportamento. E você não deve isso a ninguém. Você tem uma vida inteira de experiências que ninguém aqui teve. Momentos que moldaram suas decisões. Cicatrizes que te fizeram mais forte. Escuridões que só você conhece. E isso significa que certas explicações não cabem na mente de quem nunca esteve lá. Você não deve desculpas àqueles que nunca te ajudaram a carregar sua própria mochila de problemas. Quando alguém tenta te culpar pelas suas escolhas, pergunte a si mesmo: essa pessoa já pagou minhas contas? Essa pessoa já sentiu meus receios? Essa pessoa já acordou quando ninguém mais ligava? Se a resposta for não, então essa opinião não tem peso. Ela é apenas ruído. Ela não merece espaço no seu foco. Satisfação não é dívida. E muitas pessoas tratam suas escolhas como se você tivesse descumprido um contrato social que nunca existiu. Mas a verdade é que você nunca assinou um acordo com ninguém para viver de acordo com as expectativas alheias.
Você vive sua vida e cada escolha é sua responsabilidade. Isso significa que a única pessoa a quem você deve satisfação é aquela que realmente sente o peso com você. E quem sente o peso com você não exige explicações intermináveis. Não cobra justificativas emocionais. Não se importa em dizer o que você deveria ter feito. Quem realmente está contigo te observa agir. Observa o esforço. Observa a entrega. E mesmo sem entender plenamente o caminho, te respeita. A necessidade de dar satisfação a todo mundo nasce de insegurança. Você pensa que se não explicar vai parecer errado. Você pensa que se não justificar vai perder respeito. Você acha que se não disser o motivo, os outros vão achar que você é fraco. Mas isso é apenas medo do julgamento, medo de não ser aceito, medo de ser mal interpretado. E medo é o inimigo mais silencioso da paz interior. O estoicismo nos lembra que aquilo que está sob seu controle é sua ação, não a opinião dos outros. E ainda assim, muitas pessoas tratam a opinião alheia como se fosse verdade absoluta, como se tivesse poder real sobre você. Mas isso é ilusão. Opinião não muda sua realidade, apenas ocupa espaço na sua mente. Você já deve ter notado isso. As pessoas que menos deveriam opinar são sempre as primeiras a oferecer suas opiniões. Às vezes nem conhecem a sua história, às vezes nem sabem o contexto, mas mesmo assim dão conselhos, criticam escolhas e apontam caminhos que nunca trilharam. E você, por hábito antigo, já tentou justificar suas ações para elas. Esse hábito precisa acabar. Quando você entende que não deve satisfação a quem não está disposto a dividir o peso com você, sua postura muda, e muda radicalmente. Você começa a se valorizar mais. Começa a escolher melhor com quem compartilha seus pensamentos. Começa a filtrar quem merece sua energia e quem não merece. E isso é liberdade. Liberdade é não se preocupar com a interpretação de quem não viveu sua história. Liberdade é não explicar sua conduta para quem não carrega suas responsabilidades. Liberdade é ser íntegro consigo e indiferente ao julgamento de quem não te conhece verdadeiramente. Quando alguém pergunta por que você tomou determinada decisão, lembre-se de que você não deve satisfação a quem não sente o peso do que você sente. Você não deve explicação a quem nunca sentiu seus erros. Você não deve justificativa a quem nunca enfrentou seus dúvidas. Você não deve relatos a quem nunca quis empreender nada. E quando alguém insiste em fazer isso, entenda que isso tem mais a ver com a necessidade dessa pessoa de se sentir superior do que com uma preocupação legítima. Ela está projetando seus medos na sua vida. E isso é um reflexo do vazio interno dela, não da sua realidade. Você só deve satisfação a quem realmente importa, a quem esteve lá, a quem dividiu as madrugadas em claro, a quem entendeu seus sacrifícios e mesmo assim continuou ao seu lado. Esse sim tem legitimidade para perguntar. Estes sim merecem seu respeito. E o restante é barulho, ruído sem contexto, comentário sem profundidade, opinião sem peso. E tudo isso tem exatamente o valor que merece. 0. Quando você finalmente internaliza isso, sua mente se liberta de uma corrente invisível, uma corrente velha de necessidade de aceitação, uma corrente que te puxava para baixo sempre que você ousava agir sem pedir permissão. Essa corrente se quebra quando você percebe que a vida é sua. A vida não é um fórum público, não é um programa de auditório onde todo mundo tem algo a dizer. É sua responsabilidade, sua missão, sua estrada. E no fim das contas, você percebe que aqueles que mereciam entender, já entenderam sem que você dissesse uma palavra sequer. Eles sentiram, eles observaram, eles respeitaram. E isso é mais valioso do que explicações longas e desnecessárias. Você vive um tempo de transformação. E nessa transformação, você cresce em silêncio. E quanto menos você tenta se explicar, mais sua história se revela na ação. E quando sua vida fala por você, ninguém precisa perguntar, ninguém precisa cobrar.
porque o que se constrói com verdade e esforço não admite julgamentos vazios. 4. Quem te julga faria pior no seu lugar. Julgar é fácil, é confortável, é seguro, porque quem critica raramente se coloca no lugar de quem age. Quem aponta o dedo para a sua vida tem sempre uma sentença pronta. Mas será que essas mesmas pessoas se colocariam no seu lugar? Será que elas teriam coragem de tomar as decisões que você tomou? Será que estariam dispostas a bancar as consequências que você bancou? Provavelmente não. E essa é a grande verdade que muitos se recusam a enxergar. Quem te julga está observando de longe, está de fora da sua história, está no conforto da opinião, no avião do julgamento barato, no banco da crítica gratuita, mas nunca na linha de frente da construção, nunca enfrentando o peso real das suas tarefas, nunca sentindo a pressão que você sentiu, nunca encarando as madrugadas difíceis, nunca suportando o impacto de suas escolhas. E mesmo assim, essas mesmas pessoas acreditam que têm autoridade para dizer o que você fez de errado, que você deveria ter agido diferente, que você errou, que você foi imprudente, que você está fazendo tudo errado. Mas julgamento não constrói, nem corrige, nem empurra para frente. Julgar só revela quem está apontando, não quem está agindo. Quantas vezes você já ouviu frases do tipo, eu faria melhor? Frases que saem da boca de quem nunca se colocou no seu lugar. Frases ditas por quem nunca sentiu seu medo, por quem nunca sentiu o peso das suas responsabilidades, por quem nunca pagou suas contas, por quem nunca viu o seu reflexo às 5 da manhã depois de uma noite em claro. Essas pessoas falam sem entender, elas criticam sem conhecer. E isso é a prova de que julgamento não tem poder quando não vem da experiência. E quando as pessoas dizem que fariam melhor do que você, pergunte a si mesmo, será que fariam? Será que elas teriam coragem de agir quando você agiu? Será que teriam disciplina de seguir em frente quando você seguiu? Será que teriam foco de resistir às tentações que você resistiu? Será que teriam força de levantar quando você levantou? Essas perguntas são ácidas. Elas doem, mas revelam a verdade que ninguém quer admitir. Quem te julga é muitas vezes um espelho invertido do medo. Eles projetam sua própria incapacidade em cima de você. Quando não conseguem fazer, eles criticam quem faz. Quando preferem a zona de conforto, eles apontam quem saiu dela. Quando não têm visão, eles subestimam quem tem. E o fazem sem piedade porque não estão prontos para encarar o próprio espelho. E esse tipo de julgamento pode ser doloroso, porque vem com um tom autoritário, com cara de verdade absoluta, com frases que soam como sentença. Mas a realidade é que eles não têm autoridade moral para te julgar, porque a autoridade moral se conquista vivendo, se conquista enfrentando a própria sombra, se conquista carregando o próprio fardo. Você precisa separar a crítica legítima da crítica vazia. Crítica legítima é feita por quem já passou por algo parecido, por quem já errou e aprendeu, por quem entende a profundidade do processo. Mas crítica vazia é feita por quem nunca tentou, por quem nunca se arriscou, por quem prefere apontar a vida dos outros em vez de transformar a própria. Quando você percebe isso, começa a desarmar o efeito que essa crítica tem sobre você. Você não se abala mais. Você não responde imediatamente. Você não se sente na obrigação de explicar nada. Você começa a olhar para a crítica com neutralidade, porque entende que ela nada mais é do que um espelho turvo de medo e incapacidade. E isso liberta, muito mais do que qualquer desculpa que você pudesse dar. Quando você entende que julgamento sem experiência não tem peso, você começa a viver mais leve. Você começa a observar sem internalizar. E essa é uma grande virada mental. E a vida se torna menos barulhenta, porque você não reage a qualquer comentário. Você filtra pessoas, você filtra palavras, você filtra situações. E isso economiza energia. E energia é o que te move. Energia é o que sustenta ações.
E quando você para de dar atenção a julgamento vazio, você passa a usar essa energia para seu próprio caminho. Julgar é muito fácil. É muito mais fácil do que agir. É muito mais cômodo do que carregar o peso da própria história. O julgamento não exige coragem, exige apenas opinião. E opinião é o que todo mundo tem. Mas ação é rara. E os que agem são poucos. E entre esses poucos estão aqueles que não se deixam abalar por quem critica sem viver. Quem te julga faria pior no seu lugar. Porque sem coragem não se constrói nada. Porque sem risco não se conquista nada. Porque sem queda não se levanta mais forte. E quem nunca caiu não tem autoridade para dizer o que você fez de errado quando você se levantou. Portanto, quando alguém te julgar, antes de reagir, pense nisso. Pense se essa pessoa já viveu o que você viveu. Pense se essa pessoa suportou o que você suportou. Pense se essa pessoa se levantou depois das quedas que você teve. Se a resposta for não, então a crítica não é luz, é sombra. E sombra não te guia, ela apenas te incomoda. E você não precisa carregar incômodo alheio. Você precisa caminhar. Caminhar com foco. Caminhar com disciplina. Caminhar com silêncio quando necessário, porque quem age não tem tempo para julgar. Quem age tem foco em construir. Quem age se levanta cedo. Quem age paga seus próprios boletos. Quem age transforma cada erro em aprendizado. Quem age vive a própria realidade, sem se abalar com julgamento vazio. E quando você internaliza isso, percebe que o único julgamento que importa é o seu próprio. Você escolhe se sente culpa. Você escolhe se aceita crítica construtiva. Você escolhe se aprende ou segue em frente. E isso te devolve o controle. Devolve sua autoridade. Devolve sua paz. Portanto, da próxima vez que alguém criticar suas escolhas, lembre-se, quem te julga faria pior no seu lugar. E isso é a prova de que você está no caminho certo. 5. O peso da sua vida é você quem carrega. Então a escolha é sua. Você acorda todos os dias e encara a vida de frente. Você paga suas contas, enfrenta seus problemas, encara seus limites. Você toma decisões, arca com as consequências e no fim do dia sente no corpo e na mente o peso das suas escolhas. E mesmo assim, muita gente ainda acha que tem o direito de falar da sua vida, como se fosse fácil, como se fosse simples. Como se você estivesse aqui por escolha leve, como se seus erros fossem gratuitos. Ninguém olha para sua rotina, ninguém olha para os seus boletos, ninguém olha para os seus momentos de dúvida, ninguém olha para as noites sem dormir, ninguém sente o peso que você sente, ninguém carrega as responsabilidades que você carrega. E mesmo assim, querem opinar, querem determinar, querem julgar. Querem dizer o que você deveria ter feito, como você deveria agir e quando deveria desistir. Mas a verdade é que ninguém tem esse direito, porque ninguém está no seu lugar. E aí está a verdade cruel que poucos querem aceitar. A sua vida é sua responsabilidade. Tudo que você vive por suas escolhas. E tudo que você enfrenta por suas decisões. Não existe uma plateia que paga o preço das suas escolhas. Não existe juiz que carrega sua dor. Não existe conselheiro que paga suas contas. Quem faz isso é você. E justamente por isso, você não deve satisfação a ninguém que não carrega o peso que você carrega. A vida é algo que se vive, não se explica. Explicação é coisa de quem não entende como é viver na pele do outro. E você já aprendeu que o único peso que importa é o que pesa nas suas costas. Uma opinião externalizada não te tira do buraco. Uma crítica gratuita não te dá solução. Uma cobrança vazia não te ajuda a levantar. O único peso que existe na sua vida é o seu. E isso é bom, porque quando o peso é seu, o poder de mudança também é seu. Quando você assume que é o único responsável pela sua vida, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima das circunstâncias. Você para de olhar para trás em busca de justificativas. Você começa a olhar para frente em busca de soluções. Você para de perguntar por que isso aconteceu comigo
e começa a perguntar: o que eu faço agora? A vida não é um teatro onde todos têm acesso aos bastidores. A vida é uma estrada que você caminha sozinho, muitas vezes carregando o peso que ninguém vê. E a maioria das pessoas prefere criticar quem caminha do que carregar a própria estrada. Porque criticar não pesa, mas criticar também não constrói. E é por isso que você não deve dar valor ao julgamento alheio. Quem não carrega nada, não tem autoridade para falar nada. Quando você entende que a vida é sua e que você é o responsável por tudo o que acontece nela, duas coisas mudam drasticamente. Primeiro, você para de responder a qualquer opinião que não te ajuda a construir. Segundo, você começa a responder pelo que realmente importa, pela sua evolução, pelo seu foco, pelas suas escolhas, pelos seus objetivos. Assumir responsabilidade total pela sua vida é um ato de coragem, porque significa que você não pode mais culpar ninguém pelos seus erros. Significa que você precisa encarar suas falhas com honestidade brutal. Significa que você precisa se levantar sozinho quando cai. E isso dói. Dói porque você está vulnerável. Dói porque não existe escudo emocional. Mas essa dor é transformadora. A responsabilidade é um fogo que purifica. Cada vez que você assume uma culpa, uma falha, um erro, você se torna menos frágil. Você fica mais forte. Você fica mais real. Você começa a olhar para a vida com menos fantasia e mais realidade. E isso liberta mais do que qualquer explicação que você poderia ter dado para alguém. Você não vive para agradar. Você vive para existir. Você não vive para ser entendido. Você vive para ser real. Você não vive para os outros. Você vive para si. E essa é a diferença entre quem age e quem apenas assiste. Quem age carrega o peso. Quem assiste fala sobre o peso. Quem carrega o peso sabe o que diz cada gota de suor. Sabe o que significa acordar antes do sol. Sabe o que é enfrentar a si mesmo todas as manhãs. Quem carrega o peso não precisa provar nada para ninguém. Quem carrega o peso já provou para si mesmo que é capaz. E a vida continua. Não importa o quanto os outros falem, não importa o quanto opinem, não importa o quanto julguem. Você segue, com ou sem compreensão, com ou sem aplauso, com ou sem a aprovação alheia. E isso é a verdadeira libertação emocional. Entender que ninguém paga suas contas, entender que ninguém sente suas dores, entender que ninguém carrega seu peso, e entender que você é o único responsável pelo que acontece na sua vida. Ninguém tem direito de falar da sua vida se não está disposto a viver o que você vive. Ninguém tem direito de criticar sua trajetória se não colocou um pé na sua estrada. Ninguém tem direito de dizer o que você deveria fazer se nunca fez nada parecido. Você é o principal responsável pela sua história. Você é o protagonista. E protagonista não precisa justificar cada passo. Protagonista caminha. Protagonista encara. Protagonista assume. Protagonista paga o preço. E o preço não é leve, mas é justo, porque é o preço da sua liberdade. E quando você finalmente aceita que a vida é sua e que você carrega o peso dela, tudo muda. Sua postura muda. Seus valores mudam. Sua energia muda. Sua direção fica mais clara. Você não vive mais em função do que os outros pensam. Você vive em função do que você constrói. E isso é o que transforma uma vida comum em uma vida com propósito. Então pare de carregar o peso das opiniões alheias. Pare de responder crítica vazia. Pare de gastar energia com julgamento que não te ajuda a crescer. E comece a carregar apenas aquilo que te leva adiante. 6. Pare de pedir permissão para viver sua verdade. Você já passou tempo demais esperando o aval de alguém para viver a sua própria vida. Você já esperou por um elogio, por um reconhecimento, por uma aprovação que nunca vinha. Você já adiou uma decisão importante porque alguém não entendeu. Você já se desculpou por fazer o que seu coração pedia. Você já se explicou demais para quem nunca te ajudou de verdade. E tudo isso te atrasou. Pare agora. Pedir permissão para viver
É um hábito que te enfraquece. E ninguém merece essa fraqueza mais do que você, porque a vida que você vive é sua responsabilidade e ninguém mais tem autoridade sobre ela. Ninguém tem a chave dos seus sonhos. Ninguém carrega o seu fardo. Ninguém acorda nas suas madrugadas para lutar pelos seus planos enquanto você dorme. Então, por que ainda busca permissão de alguém que não vive a sua jornada? Permissão é um luxo que só os fracos pedem. Os fortes a conquistam. Os líderes não esperam autorização. Eles começam, erguem e finalizam sem precisar que alguém diga que podem. Você, que já superou tanto, já provou para si mesmo que é capaz. Então pare de buscar o que você já alcançou. Você testa limites diariamente. Você lida com problemas que outros nem imaginam. Você toma decisões enquanto muitos ainda estão indecisos. E ainda assim há vozes querendo dizer o que você deve ou não deve fazer. Mas essas vozes não caminham no seu lugar. Essas vozes estão na arquibancada da vida. E a arquibancada não decide o jogo. Pare de perguntar se você está certo. Pare de se olhar no espelho emocional dos outros. A sua validade não vem da boca alheia. Ela vem do seu próprio coração, batendo firme, mesmo depois de você ter caído. O estoicismo nos ensina que o controle emocional começa quando você para de responder aquilo que não te pertence. E a necessidade de pedir permissão é algo que não te pertence. Isso foi condicionado em você por anos, mas não é verdade fundamental da sua existência. Você não precisa de permissão para ser ousado. Você não precisa de permissão para cortar o que te puxa para baixo. Você não precisa de permissão para recomeçar. Você não precisa de permissão para dizer não. Você não precisa de permissão para ser melhor do que ontem. Quando você começa a entender isso, algo dentro de você muda. Você acorda com mais clareza. Você respira com mais força. Você olha para o espelho e não busca mais validação no rosto de outra pessoa. Você passa a validar a sua própria presença. E isso é poder. Permissão é apenas uma máscara que cobre a dúvida. E quando você tira essa máscara, você vê que a dúvida não tem substância. Ela é apenas o eco da opinião alheia que você interiorizou ao longo dos anos. Seja firme, faça sua escolha, assuma sua verdade. E pare de pedir sinal verde para quem não paga suas contas. Ninguém que não paga o seu aluguel tem autoridade para dizer se você está certo ou errado. Ninguém que não acorda com você às 5 da manhã tem autoridade para ditar seu ritmo. Ninguém que nunca carregou suas dores tem poder de te definir. E ainda assim, você já passou tempo demais dando voz a essas vozes externas. Pare de pedir permissão para viver sua verdade. Viver sua verdade não exige explicação. Exige coragem. Exige disciplina. Exige responsabilidade. E já que você carrega a responsabilidade da sua própria vida, então você já tem tudo o que precisa para ser você mesmo. Você não é um personagem secundário na própria história. Você é protagonista. E protagonista não pede permissão. Protagonista decide. Protagonista age. Protagonista erra. Protagonista recomeça. Protagonista não espera o aplauso da plateia para dar o primeiro passo. Protagonista sabe que sua vida é um território de decisões e que cada decisão é a construção do seu legado. Quando você para de pedir permissão para viver sua verdade, você descobre algo libertador. Você descobre que suas ações falam mais alto que suas justificativas. Você descobre que seu silêncio vale mais que 1000 explicações. Você descobre que ninguém pode decidir por você. Isso não significa que você não escuta conselhos. Significa que você filtra. Significa que você aprende com quem já viveu experiências parecidas. Significa que você recebe opiniões, mas não as internaliza como verdades absolutas. A diferença entre opinião e verdade prática é brutal. E você só vai descobrir isso quando para de pedir permissão para viver sua verdade. Você merece viver por quem você é e não por quem te observa. Você merece começar sem anúncio, sem aprovação, sem comentário. Você merece começar porque sente que tem que começar. E quando isso acontecer,
Você vai olhar para trás e perceber que nunca precisou da permissão de ninguém para ser quem é. Você só precisava confiar em si mesmo o tempo suficiente para agir. Você só precisava olhar para dentro e encontrar sua própria autorização. E quando isso acontece, você passa a viver com intensidade, com clareza, com firmeza e com autoridade interna. Ninguém pode te dar isso. Você conquista por si mesmo, porque a vida que você quer é construída por você, não por quem observa. Portanto, pare de pedir permissão para viver sua verdade e comece a viver. Depois de tudo o que você passou, depois de tudo o que você sentiu, depois de todas as vezes que teve que se reerguer sozinho, ainda assim, havia dentro de você essa pequena voz, essa dúvida plantada. Será que vão entender? Mas agora você entendeu. Não precisam entender. Não tem que aceitar. Não precisam concordar. Porque não viveram sua história. É porque não sangraram os seus cortes. Porque não suportaram os seus pesos. Você tentou ser gentil, tentou ser claro, tentou explicar, tentou justificar, mas isso só te cansou, só te drenou, só te atrasou. E por quê? Porque você estava tentando se tornar compreensível para quem nem sequer é capaz de compreender a si mesmo. Agora é hora de virar a chave, de tomar o leme da sua própria vida e remar com firmeza. Agora é hora de deixar de lado o papel do personagem bonzinho que vive em função do que os outros pensam. Agora você assume o lugar que sempre foi seu, o de dono da própria verdade. Não se vive uma vida plena tentando ser explicado. Se vive uma vida plena sendo vivido por inteiro. E se isso assusta os outros, que se assustem. Se isso incomoda, que incomode. Se isso causa ruído, que cause. Você não está aqui para caber nas expectativas alheias. Você está aqui para ser inteiro, real, direto, autêntico. E isso exige silêncio, firmeza e foco. O estoicismo não te torna frio, te torna consciente. Te mostra que você não deve explicação a quem nunca dividiu o peso com você. Te mostra que sua paz vale mais do que o entendimento alheio. Te mostra que viver com verdade é o único caminho para viver em paz. Então respire fundo, feche os olhos e entenda isso de uma vez por todas. A sua vida é sagrada demais para ser opinada por quem não ajuda a construí-la. Sua trajetória é valiosa demais para ser julgada por quem nunca se levantou ao seu lado. E sua consciência é o único tribunal que realmente importa.